Olá, gente, paz e graça. Nós estamos aqui na mesa podcast com a pastora Bia e hoje essa mesa promete, né? Tenho certeza que você vai ser muito abençoada, né? Abençoado. E estamos aqui pedindo a Deus que você ouça a voz do Senhor aqui com testemunho, com tudo que a pastora Bia tem para nos abençoar através da vida dela. Amém? Pastora Bia, vamos logo iniciando, tirando a curiosidade, né, do pessoal que vai nos assistir. Você vai definir quem é a pastora Bia, ou quem é a Noábia, ou quem é a mãe, né? É uma mistura, né? A demanda é enorme. Vai ser uma... Fique à vontade, nós estamos na mesa, né? Comunhão, então vai ser abençoador em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor a todos. Eu tô feliz. Tô feliz de estar aqui na mesa com vocês, né? Falar quem eu sou, resumir a mim mesmo. Já dizia um amigo meu, quando eu iniciei a caminhada, que eu tinha uma curiosidade muito grande e uma pressa muito grande de saber qual era o meu chamado. Eu acho que todo mundo passa por isso. Qual é o meu chamado? Quem sou eu, na verdade, né, para Deus? E aquele amigo respondeu para mim: quem vai dizer quem é você são as pessoas. Acho que quem define melhor nós mesmos são as pessoas que estão convivendo conosco. Mas eu me defino, assim, resumindo, a pessoa mais frágil. A pessoa mais frágil, mais dependente, né? Eu sou mãe, sou mulher, totalmente dependente de Deus. E assim, eu realmente, o que esse meu amigo falou foi profético. É as pessoas que falam. Eu não sei se eu vinha pensando, né, ao caminho da mesa, algo que aconteceu comigo relacionado, quem sou eu? Eu me fiz essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? E eu me lembro que no hospital onde eu trabalho, parou um paciente não, ele estava visitando um paciente, né, na UTI, e aquele homem passou várias vezes por mim. Várias vezes. E sabe aquela sensação, eu conheço essa pessoa. E aí eu parei e perguntei: moço, eu te conheço, da onde? Ele fez: eu lhe conheço também. Aí quando eu parei, que eu vi a fisionomia dele, eu disse: eu morei em uma das suas casas. Ele fez: menina, é você? E aquele homem me resumiu, dizendo quem eu era. Eu falo de você aonde eu vou. Você é um exemplo. E assim, foi muito bom ouvir aquele homem dizer aquilo, porque às vezes a gente fica perdido sem saber quem somos. Verdade. E alguém, enquanto a gente não se perde sem saber quem somos, alguém está nos vendo e nos definindo. Sabe? E aquele homem me definiu de uma forma, sabe, que naquele dia eu entendi que o testemunho vale muita coisa, fala alto mais do que qualquer palavra. Verdade. E ele dizia: deixa eu bater uma foto com você e mandar para minha esposa, porque menina, você é uma superação. E eu ficava olhando e dizendo: que menina forte. Mas forte não era eu, né? Era Jesus na minha vida. Verdade. E aquele homem me definiu como uma pessoa resiliente. Amém. Resistente. Né? O Senhor me fez resistente. Amém. Pastora, voltando um pouquinho, a gente queria saber, o pessoal que está em casa também, né? Tá muito curioso, para quem não lhe conhece. Como começou sua trajetória em Deus? Como é que foi sua conversão, o início de tudo? Queria que você falasse um pouco. Sim. A minha conversão foi bem difícil, né? Eu era uma pessoa difícil. Aceitar Jesus na minha vida, né, não foi tão fácil. Eu não fui tão fácil aceitá-lo. Apesar que é Ele que nos escolhe, né? Mas mesmo assim, Ele me escolhendo, me chamando, eu resisti por muitas vezes. A única pessoa que era evangélico, cristão, era meu pai no tempo. E eu não... Meu pai era... naquele tempo, meu pai era um pouco... Eu não sei dizer, mas existia um tradicionalismo muito grande nele, que ele às vezes fazia: se você for para a igreja, eu vou te dar isso, né? Olha, e se você fizer assim, como se diz, se você for para a igreja, e sempre com barganhas. E aquilo me incomodava, né? E aí teve um dia que ele fazendo um culto na frente da casa dele, eu com umas roupas que não era adequada, né? E eu passei e ele me chamou e disse: vem cá. Aí ele me entregou um folheto, disse que Jesus me amava. E ali eu fiquei super chateada. Se eu não gostava de crente naquele dia, eu fiquei com mais raiva ainda, né? Essa é a palavra.
Porque eu me senti, eu disse, ele precisava fazer aquilo na frente de todo mundo, né? Ele me tratou como se eu não fosse filha dele, mas como se fosse uma pessoa que precisasse de alguma coisa. E de verdade, eu precisava, só não entendia. E aquilo foi me consumindo ao longo do tempo, eu não queria saber de crente, e eu aceitei Jesus de uma forma muito dolorosa, que eu precisei estar umas horas com a arma na cabeça de joelho. Em meu rebeldia, né, eu muito nova, né, tive uma decepção muito grande, né, e fiquei com o coração fechado, amargurado. Achei que teria que ganhar tudo aquilo que eu não ganhei antes, fazer tudo aquilo que eu não fazia. E assim, foram 2 anos assim, perdida, muito perdida, ao ponto de chegar ao fundo do poço. Entre bares, bebidas, né, amizades, que eu estava sendo conduzida a um caminho de morte. E de fato, né, era o caminho de morte. O caminho da perdição, né? E aquilo, isso só por causa de uma decepção, por causa de um relacionamento que me frustrou, me deixou triste, abalada, fiquei sem esperança, não tinha expectativa nenhuma familiar mais, e assim, não acredito. A gente já fica assim, destruiu-se tudo, a gente diz, não acredito mais em nada. E aquilo me fez buscar o que o mundo poderia oferecer. Foram 2 anos suficientes para me levar ao fundo do poço. Ao fundo do poço mesmo. Uma menina, que eu era uma menina, eu não tinha nem 20 anos, e nunca tinha trabalhado, mas tinha 2 filhas para poder manter. E ali, em um dia mais rebelde da minha vida, onde eu saí, eu me lembro das palavras, foram muito fortes. Eu saí dizendo naquela noite que eu ia curtir a minha vida, ia fazer da minha forma e ninguém ia pedir. E eu fui barrada por várias vezes nessa noite, pegando a madrugada, para não ser conduzida aquele caminho. Mas eu estava decidida a aproveitar a noite, né? E não sabia eu que aquela noite seria marcada. Aí a gente, às vezes, em meio à rebeldia, rejeitamos tanto Deus, e Ele, com esse amor, que nem merecemos, mas Ele me alcançou naquele dia. Tem um encontro marcado. Foi marcado mesmo. Foi muito marcante. Eu não falo nem tanto muito desse testemunho, porque é tão delicado que eu estou resumindo ele. Mas eu me lembro muito bem que eu entrei dentro de um carro para ir a uma festa, e no meio desse caminho entramos em um lugar errado. E aquele carro foi conduzido dentro de um matagal, junto com algumas amigas, amigos, e quando fomos abordados com algumas motos e algumas pessoas armadas, encapuzadas, e mandaram descer todo mundo. Mas a única pessoa que se ajoelhou naquela noite foi eu. A única pessoa que eles mandaram se ajoelhar foi eu. Porque Deus, quando tem ponto marcado, Ele sabe nos deixar da maneira que Ele... E a única coisa que clareava naquela noite era os faróis, né, do carro e da moto, e aquela arma gatilhada na minha cabeça me fez ter uma retrospectiva de toda a minha vida, em questão de segundo e de milésimo. Acredito. Eu lembrei das minhas filhas, eu lembrei de tudo que se passou na minha vida, e percebi que eu estava realmente indo no caminho errado. E foi uma revelação tão grande que eu nunca fui, né? Eu nunca tinha sido crente, eu nunca tinha aceitado Jesus, mas eu entendia naquele momento que aquilo foi preparado, aquele cenário foi preparado para a última oportunidade da minha vida. E foi a minha primeira oração, enquanto a arma estava na minha cabeça. Em meu desespero, eu falei com Deus. Eu disse: Deus, se Tu verdadeiramente existes, se Tu és o Deus daqueles crentes, né? Eu lembrei logo do culto feito na frente da casa do meu pai. Se Tu és o Deus daqueles crentes, me tira daqui, que eu vou Te servir e nunca mais eu vou Te deixar. Mas eu não falei só pra mim, eu falei em voz alta. Em meio ao desespero, mas eu também falei em voz alta. E eu me lembro que aquele homem encapuzado mandou me levantar, né? Tirou a arma da minha cabeça e mandou entrar dentro do carro e não olhar para trás. E nesse meio termo de entrar dentro do carro, ele atirou na boca do rapaz que estava do meu lado. Eu vi aquele tiro como câmera lenta. E ele, na hora que ele atirou, ele ainda mandou entrar. E eu entrei dentro daquele carro e segui em frente. Eu resumindo, isso foram horas de terror. Isso não foi só uma hora, foram horas de terror. Aí até o amanhecer o dia. E eu me lembro que quando a polícia chegou, Deus prepara todo o cenário mesmo. Quando a polícia chegou e o policial que chegou naquela viatura, ele olhou pra mim e disse: menina, isso não é lugar pra você. Eu disse: mas eu só estava apenas indo pra uma festa. Aí ele olhou e fez: você estava só no lugar errado. Eu disse: não, eu estava no lugar certo, porque foi nesse lugar que eu conheci Jesus. E aquele policial olhou pra mim e disse: eu sou crente.
né? Deus preparou até alguém para poder, sabe, conduzir aquela noite. E eu saí para casa ainda em estado de choque, claro, com uma cena dessa, com um momento desse, eu estava em estado de choque. Cheguei dentro da minha casa e esperei, né, a noite chegar para mim ir para o culto. Eu não sabia que horário começava um culto. Eu não tinha realmente, eu tinha totalmente rejeição a que se dizia respeito à igreja ou pessoas crentes. E eu não sabia horário, mas eu botei minha roupa e eu tinha que cumprir aquilo que eu disse. Porque no meu entendimento, eu sabia que ali era a minha última oportunidade. E eu entrei dentro daquele, peguei, fui no ônibus. E o interessante é que no bairro onde eu morava, eu não procurei igreja nenhuma ali. Mas eu fui na cidade, tinha um antigo cinema da cidade, tinha uma igreja. E eu entrei. E cinema a gente sabe que é as cadeiras altas, né? E aí o púlpito ficava embaixo. E quando eu coloquei os pés, acredito que eu cheguei... Hoje eu entendo que eu cheguei na metade do culto. Era aqui em Natal? Era em Natal. Natal. No antigo cinema que tinha ali subindo ali a Rio Branco, tinha um cinema por ali. E quando eu entrei, acredito, eu já cheguei na metade do culto. Hoje eu entendo que eu já estava chegando no final do culto. Mas eu entrei e eu me lembro que o rapaz que estava ministrando, ele disse uma coisa. Ele respondeu na mesma hora que eu coloquei o pé. Ele disse assim: tu me pedisse para que eu tirasse daquele lugar. Eu te tirei. Agora a honra que eu tô falando. Gente, eu caí. Todo mundo olhou pra mim. Porque eu caí num choro, porque eu entendi a voz do Senhor. Eu não precisei que alguém dissesse: Deus está falando com você. Eu sabia que era o próprio Deus que estava usando aquele homem pra mim, pra dizer. Ninguém sabia. As suas ovelhas conhecem a voz do seu, né, seu pastor. Isso. Mas ali eu fiquei maravilhada porque era um bebê que ninguém tinha nunca dito nada pra mim. Eu nunca tinha orado na minha vida. E eu orei e o Senhor ouviu, me atendeu e fez com que aquilo que parecia ser minha morte mudou minha sorte. Mudou a minha sorte. Né? Ele mudou a minha história naquela noite. Era noite de morte. Mas o Senhor me deu vida. Deus é fiel. Na verdade, eu morri. Morri naquela noite. Literalmente nasceu de novo, E né? nasci de novo. Né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Eu não merecia. Mas Ele me escolheu. Ele me amou. Me amou naquela noite. A pior noite, a noite de mais rebeldia da minha vida, Ele me alcançou. Né? Enquanto todos olhavam e diziam que não tinha jeito. Né? Não tinha como, eu estava perdida, e o Senhor estava só me conduzindo. Né? Eu digo sempre, quando eu estou ministrando para alguém, para uma mãe que o filho está totalmente perdido, de forma, né, que o mundo parece que abraçou e já perde as esperanças, mas a gente nunca sabe os caminhos que o Senhor, em meio aos caminhos tortuosos, caminhos ásperos, o Senhor aplana e faz algo acontecer. O cenário foi posto por Ele numa madrugada, e um cenário que trouxe vida. Deus não tem uma forma, né? Ele não usa um padrão para trabalhar. Ele é tão pessoal. A pastora falando aí, eu digo, a gente escuta testemunhos, né? E Deus, ele é muito pessoal, muito detalhista. Eu sempre fico prestando atenção nisso quando eu escuto o testemunho, porque Deus, ele é muito detalhista, né? E aí eu penso, um Deus tão soberano, né? Seria tão bom se na hora da nossa luta a gente refletisse e tivesse essa certeza que um Deus tão soberano, né? O Todo-Poderoso, mas tão pessoal, tão detalhista, né? Que se preocupa com a forma, não. Dessa forma, Noábia não viria, né? Dessa forma eu vou falar, e essa minha ovelha aqui vai ouvir minha voz. Né? É muito... É o que eu digo sempre. É muito amor, né? É muito amor. Tem um versículo que diz, Salmo 139 diz que ainda informe, ainda não informe, sem informação nenhuma, o Senhor já nos conhecia, já tinha preparado todas as coisas. Esse versículo me chama muita atenção, porque é isso aí, é nesse padrão desse amor que quando a gente nem existia, quando o mundo diz que um feto ainda não é um ser humano, para ele já tinha preparado todas as coisas que hoje eu e você venha vivenciar com ele. E aí essa intimidade, essa formação que ele que nos criou, nos faz entender como é que aquele ser humano vai se render a ele. Tem gente que com uma topada aceita Jesus. Eu já ouvi testemunho, e Deus deu o livramento, aceitei Jesus, que eu vi que ali eu não ia aguentar. Uma dor simples, que pra mim ou pra você deve ser sempre alguém. Então, pra mim ele saberia que teria que ser uma cena daquela. Uma cena chocante, para que eu pudesse entender. Verdade.
e não pensar nenhuma vez. Eu nunca pensei em deixar Jesus. Sabe? Eu entendo que se eu fizer isso, é morte. Então, e eu sempre tive essa convicção. A maneira que tu fez. Ele se faz ainda bem entendedor, né? Ó, a situação é essa aqui. Agora entenda. Comigo né? Eu sempre falo assim, ela é muito curta. Entenda. Em tudo, essas... né? Vamos avançar um pouquinho, o testemunho tá maravilhoso, né? Eu já tô aqui maravilhada com o que Deus tem falado, né, e feito, e acredito que a deixa que nos faz refletir no que Deus tem falado é isso. Deus tem muitas formas de trabalhar, né? Então, é como a pastora falou, aquela mãe que tá, né, vendo uma cena e que imagina que é inacreditável de Deus fazer, né? Ou a esposa, né, que vê aquela cena, porque para quem tá vivenciando a luta e vê determinada cena, imagina o quê, né? Fica difícil ver que o Todo-Poderoso tá com os olhos ali atentos e vai trabalhar com detalhes. Mas, né? Mas é através da fé, né? É através da nossa confiança em Deus, nesse Deus Todo-Poderoso, né? Que conhece cada partícula, que conhece cada nervinho, cada célula, né? Ele que nos criou, então, com certeza ele sabe como fazer, né? Sim, então eu já tô... vamos acelerar um pouquinho, né? E vamos, diante de todo esse contexto, e aí Jesus lhe salvou, e aí Jesus disse, essa arma aqui eu vou usar para o evangelho, né? Para trazer vidas para o reino. E a pastora tem sido uma bênção, né? No reino de Cristo. E eu queria agora puxar um pouquinho para a família, né? Puxar um pouquinho para a maternidade. Já falou nas duas meninas, mas vamos trazer como tem sido o seu desenvolver, a sua maternidade e a obra do Senhor, porque eu sei que não é fácil, né? Não é uma demanda fácil, para ninguém mas, né, como pastora que trabalha fora, né? E aí tem, né, criança pequena, tem grande. Você chegou no ponto que eu tô aprendendo. Eu digo que eu tô aprendendo. Acredita. A cada fase é como se fosse níveis de... A gente, né, estuda, faz o primário, tá bem assim, tá ficando mais difícil. Tá ficando mais difícil. E é uma escola que a gente vai aprendendo, né? Eu aprendi a ser mãe, né? Fui mãe muito cedo. Ser mãe pra mim, eu me sinto orgulhosa. Eu me sinto porque quando eu iniciei a minha maternidade, todo mundo, quando aconteceu tudo isso, que eu me vi só com duas crianças, todo mundo dizia que tinha toda a probabilidade de não dar certo. As palavras que eu ouvia era de que não ia dar certo. Como? Eu me lembro que uma palavra que alguém... Palavras de poder. A gente precisa saber aprender a... direcionar a forma certa. Entendeu? Para que não nos atinja. E eu, mesmo não sendo crente, nesse tempo eu já entendia isso. E eu me lembro de uma palavra que dizia, quando eu me vi num momento com minhas duas filhas, sem ter como, nunca tinha trabalhado, como ia sustentá-la? Como eu ia me sustentar? Eu não tinha nada. Você sabe o que é nada? Literalmente nada. Eu só tinha duas crianças. Somando comigo 3 crianças. Eu não tinha nem onde morar. E eu saí meio que sem saber o que fazer. E as pessoas pediram, me dá ela para criar, me dá enquanto você conseguir. E a minha palavra foi, se morrer, vai morrer às 3, mas se viver, vai viver às 3. E quando eu vi minhas filhas com 18 anos, quando eu vi minha filha, né, passando no concurso com 18 anos, quando eu vi a outra terminando a faculdade, aquilo me encheu de alegria, de gozo, de realização, dizendo, Senhor, obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou. Lá atrás eu ouvi dizendo que a gente não ia sobreviver, e o Senhor me fez vencer. As pessoas perguntam, tem pessoas, mulheres, eu falo até mais para as mulheres, que precisa sempre que alguém elogie, diga quem você é, né? E eu, meditando, eu disse, não preciso, eu me amo tanto, porque o Senhor me fez amar. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e sei o que o Senhor fez na minha vida, então eu sou muito orgulhosa. Verdade. Eu não preciso alguém dizer pra mim, eu sou orgulhosa de você. Eu sou orgulhosa porque o Senhor me fez vencer. Eu não podia.
pastora Bia não conseguiria se não fosse com Jesus. O motivo dele ter me alcançado, talvez não, a certeza desse momento com minhas filhas. E foi difícil criar elas, de verdade, aceitar Jesus. Eu passei por tudo que acho que todo crente passa, pelo deserto. Então, minhas filhas viveram dentro do deserto comigo. Eu me lembro, minhas filhas bebezinhas, minhas filhas tomaram o kisuke. Eu não tinha trabalho, eu não tinha nada. Mas ninguém me via reclamando ou murmurando. Eu dizia assim, eu vou sobreviver. Eu não sei como, mas eu vou sobreviver. Vocês me pegaram no momento, na parte que mais me emociona. Eu fico emocionada porque eu trago à memória aquilo que parecia ser não ter solução. E o Senhor me fez ver hoje minhas filhas criadas, casadas. Graças a Deus. Com toda a vida, já um percurso já traçado aí. E o medo que eu tinha das minhas filhas não chegar a se formar, entendeu? Por causa de tantas palavras que vieram que a gente não ia conseguir. Mas eu consegui. Eu me lembro que eu recebi uma palavra dizendo, faça do Senhor, o Senhor será seu esposo. E o Senhor foi meu esposo com excelência. Cuidou de mim na minha casa. E dentro desse deserto, com elas, eu me lembro que foi uma das passagens que eu aprendi, talvez por estar vivendo com ela no deserto. Eu me lembro que o Senhor, quando tirou o povo de Israel, que ouviu o clamor do povo, não suportou a maneira que o povo estava sendo oprimido por Faraó. Ele levantou alguém, né? Moisés. E lá, Moisés e Arão foi até Faraó, dizendo, libera o meu povo para que ele celebre festa no deserto. Foi a palavra que o Senhor me deu no tempo que eu vivia com minhas filhas. Celebre no deserto. E aí a gente, às vezes, no processo do deserto, celebrar dentro do deserto. Quero que ele faça festa no deserto. Fazer festa no deserto, comendo cuscuz seco, dando kisuke na mamadeira para 2 crianças. E tendo que dar glória a Deus, tendo que passar para as pessoas que tudo vai bem, porque acreditava que uma hora ia mudar, e mudou. Né? Por isso que eu falei da resistência, da resiliência, de suportar. Não foi fácil. E depois delas criadas, já grande, aí vem mais outra maternidade, que era um menino, que eu sempre desejei ter um menino. O Senhor me abençoou. Eu não acreditava em casamento, né? Eu não acreditava que poderia ter alguém, um homem, que pudesse manter uma casa, sustentar uma esposa, sabe? Amar uma mulher, respeitá-la, honrá-la. E o Senhor foi bom comigo. No tempo oportuno, o Senhor fez. Né? No tempo oportuno, depois que as minhas filhas estavam bem encaminhadas, o Senhor me deu um esposo maravilhoso, que me honrou, me honra, né? Eu digo que o meu maior admirador é meu esposo. Quando eu estou ministrando, que ele está, eu nem gosto. Ele fica, aquele homem apaixonado, me admirando. Isso é bom, gente. Isso é bom. Com certeza. Já faz aí vai entrando aí para os 13, 14 anos casada, mas ele continua olhando assim. Ele fala de mim, ele não fala nem minha esposa, ele faz a pastora Bia. Quando ele diz assim, o orgulho. Isso é bom. Então o Senhor, além da maternidade, ele me deu uma família. E veio o Felipe, né? E quando eu pensei que já estava, a Laura foi surpresa. A Laura foi inesperada. Foi tão surpresa que eu fiquei assustada. Né? E Laura, além de ter aprendido a criar 2 filhas sem nada, que deu tudo certo no nome de Jesus. Veio o Felipe, que foi a realização, né, de ter um filho homem, muito mimado, porque as meninas, os irmãos são muito unidos, as meninas amam demais. E as minhas filhas foram minha ajudadora também esse tempo todo. Laura veio e a maternidade parece que começou de forma, assim, parece que zerou tudo. Porque Laura, eu agora, além de ter sido mãe, né, agora eu sou uma mãe atípica. Né? Agora veio Laura, um mundo totalmente desconhecido, uma nova experiência. Por isso que eu disse, lembra que as fases, parece que eu estou na escola e está ficando mais difícil, os níveis que o Senhor vai me elevando. Então, Laura veio como um mundo desconhecido, né? Que ela é autista, tem 5 anos, e eu me assustei muito de início, eu nem quis aceitar isso, né? Mas depois eu fui amando esse mundo azul, né? Verdade. Eu fui amando e tenho amado cada vez. Eu não posso ver um autista, não posso ver. E aí, resumindo, a minha maternidade me fez uma coisa que esses dias eu disse muito. Tem uns memezinhos que as pessoas colocam nas redes sociais dizendo o que uma mãe atípica aprende mais? A brigar.
Quem é minha filha, né? Que ela fala muito, mãe, não faz barraco. Mas é porque a defesa pela uma criança que não tem defesa própria nos faz reagir por ela. E aí a gente encontra um monte de barreiras nesse mundo atípico, nesse mundo azul, e a gente vira uma leoa. Acho que toda mãe tem essa, né? Mas aí como a inclusão ainda é muito teórica, né? É uma coisa muito recente, tanto para a educação. Isso. A educação é nova, tudo bem, mas as leis, né? E a educação prática na escola é muito ainda recente, é muito novo. E aí, consequentemente, né? A população, a sociedade se torna aquela coisa muito de rede social. É muito só aquilo ali. É muita coisa colorida. Eu acho que as pessoas veem mais o colorido, mas a realidade só que o fazer prático para a mãe, o acesso, o direito adquirido, né? Fazer essa prática é o que não acontece de fato. Parece tão bonito, botam lá, direito dos autistas. Quando você vai viver, não tem direito. Não tem. Não tem. Você não vive isso, porque toda mãe é barrada em alguma coisa. Antes de ter o direito, ela primeiro recebe o primeiro não. E esse não nos abala demais emocionalmente. Toda mãe atípica, ela tá emocionalmente muito abalada. Um dia corrido, um dia difícil, um dia de que as emoções delas estão ali. Eu, pelo menos, falo de mim, né? Quando eu decidi aceitar o autismo, né? Porque foi quando eu disse, não, eu preciso aceitar para que minha filha venha desenvolver o mais rápido possível. E quando eu aceitei, isso me assustou. E as primeiras coisas que aconteceram eram os não. E quando eu vinha dos não, eu já vinha totalmente, já pronta. Se alguém me abraçasse ali, eu caía em lágrimas. Acredito. Então, encontrar com uma mãe de um autista, se você precisa ter muito amor para tratá-la de forma, sabe, não é com pena. Não, porque nossos filhos são bênção demais. Eles são... você saber que você foi abençoada, né, com a missão, né? Cuidar. Eu não conhecia. E aí, de repente, eu fui tentar um estágio e aí eu ia ser responsável de um autista. Então, meu mundo, tipo, eu não sabia nem o que era, eu nunca nem tinha ouvido. Por isso que eu falo que na educação é muito teórico. Precisa de uma... E a prática, né, estou estendendo esse assunto porque a prática é o que deve ser executado, né? E a gente não pode esperar só das leis, porque as leis ele já tem, né? Precisam ser mais cumpridas. Precisa ser executadas, né? Que é isso aceitada também, né? Muitas das vezes a gente mesmo, né, a sociedade, eu falo a gente, sociedade pode fazer efetiva a lei, mas às vezes a gente mesmo na prática não executa. Eu acho tão bonito, as pessoas, pai, a Laura tem prioridade, mas quando chega a prioridade, a gente escuta alguma coisa que vai barrar esse atendimento, né? Eu, por muitas vezes, fui barrada e eu precisei não é se alterar, é virar a leoa. A mãe termina tendo que de fato virar a leoa mesmo, ir pra cima e brigar. De ser a leoa, às vezes o emocional tá tão abalado que aí o que a mãe faz é chorar, porque alguém não teve compaixão, né? Não teve o cuidado. Verdade. Às vezes eu digo que eu penso que as pessoas têm que botar um letreiro bem grande em repartições públicas ou em qualquer lugar. Né? Autista, ou tem que ter prioridade, parece botar porque as pessoas não cumprem as coisas. Ou não se interessa. Eu digo que a gente só vai se interessar quando a gente sentir a dor. Que a gente sentir a dor. Mas assim, eu fico feliz porque mas é bênção. A cada evolução de Laura, eu fico apaixonada. Quando ela diz, ela me chama de vovó, gente. E a cada evolução, a cada palavra que ela não, né, 5 anos está falando, está começando a falar agora, né? E Laura ainda não tem os tratamentos de acompanhamento completo, porque também não é tão fácil a gente manter os nossos filhos, nem particular, nem público, não tem. Não é bem assim, entendeu? A prova disso que eu fui ver os direitos do autista tem 80% ou até pode ser 100% em passagem aérea. Não é bem assim, né? Eles têm. Mas se você for botar no papel os valores que você vai gastar para conseguir isso, é melhor pagar a passagem. Você tá entendendo? Muita burocracia. Porque você precisa ir no neuro. A rede pública não é tão fácil você conseguir um neuro para poder preencher uma papelada a respeito do seu filho. Aí quando você vai para o particular, um neuro não é barato.
E aí a gente já tem muitos gastos, medicamentos, muita coisa, alimentação, porque uma criança autista, ela tem sim toda a diferença na alimentação, toma medicamento, depende de fralda, e assim vai, alguns gastos. E aí você chega e você vai somando tudo. Que direitos. Desgasta tanto, né? Uma burocracia que termina desgastando a mãezinha que já vem ali uma luta. Mas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo esse mundo azul. Tô amando. Mais uma leoa do Senhor. Tô amando ser mãe mesmo da Laura. Amém. Né? Laura, assim, veio pra... Ela consegue mover toda a família, né? Amém. Os irmãos, o pai. A gente é o centro das atenções lá em casa, é Laura. Já que a gente tá em maternidade, né? Saindo de maternidade, vamos, né, puxar o pastor Elielso pra cá. Eita! Né? E eu sei que a pastora, né, tem aí uma missão com o pastor Elielso, né? Tá na obra do Senhor, que também é uma outra demanda bem puxada, né? E o que Deus tem trabalhado com vocês, fale aí, pastor, o que Deus tem falado, vocês têm feito. Conte as realizações aí do Senhor. Deus tem ficado muito em silêncio. Eu vou dizer, o silêncio de Deus tem sido assim, bem estrondoso. Sabe o silêncio fazer barulho? Pronto, é esse de Deus. O silêncio, Senhor. Não, assim, há 1 ano e meio tem sido sabe, quando eu digo que a gente, ser humano, fala, ai, Deus está no controle. É tão bonito dizer isso, né? É lindo. Mas viver esse controle de Deus, pra gente, ser humano falho, dói. É verdade. Dói porque a gente olha e percebe que eu não posso mais mover essa xícara de lugar, porque agora é com Deus. E aí a gente diz, não, tá no controle de Deus, mas na verdade a gente quer ter o controle de colocar a xícara no lugar. Né? E aí, eu sempre falei, Deus tá no controle, mas quando eu me vi na situação de que eu não tinha o controle, e quando eu vi todas as coisas mudando de lugar e eu não podia, porque eu sou assim, eu gosto de resolver as coisas. Peraí que eu quero resolver, eu não gosto de deixar nada para amanhã. Isso é bom e é ruim. Né? E eu sei, o pastor Elielso já é muito calmo. E esse ano foi esses 2 anos que vai concluir, foram uns anos muito difíceis, né? Muito difícil. Mas isso é só um cumprimento da promessa, né? O processo, né? O processo é muito doloroso. E assim, eu digo que foram uns anos um pouco de dor, né? Eu acho que a gente tava meio que no hino que eu falei pra vocês, respira. A gente tava respirando. E foi muito difícil, porque Deus, assim, começou, sabe, um vento. A gente pensa que esses ventos, essas coisas, pensa que é só o inimigo, é coisa... Não, tem vento que é Deus mandando na vida da gente pra tirar tudo do lugar, pra colocar do jeito que o Senhor quer. E isso mexeu tanto com a nossa estrutura, que mexeu tanto para chamar a atenção da nossa família, para ter um cuidado maior com a nossa família, principalmente. Verdade. Eu amo meus filhos, amo tudo, mas chegou um tempo que a igreja se tornava mais importante do que a minha casa. Né? O meu serviço estava sendo mais para a igreja do que para minha casa. E mesmo sabendo, né, que a gente sabe que primeiro é nosso lar. Mas eu queria tanto ajudar as pessoas, eu me doava tanto, que aí achava que minha casa estava tudo bem. Mas não, meus filhos também precisavam do meu cuidado. Não que eu não cuidasse, mas uma hora a gente tem que abrir mão de algo para poder. E Laura me fez ver isso. Laura foi uma decisão, ela teve um choque de realidade, dizendo, você precisa se voltar mais para cá. Você já ensinou, você já fez o que você podia, porque às vezes a gente pensa que tem que fazer muito, né? E aí o pastor Elielso chegou um vento forte que não me tirou meu esposo para um pouquinho para longe, um pouquinho não, bem longe, né? E ficar 1 ano sem o meu esposo, mexer com toda a minha estrutura emocional, né? Eu digo que eu não consigo fingir. As pessoas conseguem perceber quando eu estou bem e quando eu estou feliz. E assim, sou muito transparente. Eu queria muito manter aquela aparência de gente. Tem gente que o negócio tá ali, sangrando, e a pessoa fica numa postura, não pede socorro, não diz nada e fica ali. Eu não. Se eu tiver mal, você vai perceber. E porque eu não consigo, né? É tanto que eu digo, quando o Senhor começou a me conduzir a palavra, a ministrar, eu disse, eu quero pregar aquilo que eu vivo. Gente, forte. E esse ano o processo foi, eu acho que eu fugi até um pouco de pregar, porque senão eu ia expor muito a minha dor, né? Estar longe do marido. E eu me fiz entender que o chamado que o Senhor tem comigo
inclui ele. Não dá, não flui. Não flui de maneira alguma. Eu acho que é porque eu dizia que só quem fazia era ele. Aí o Senhor me fez ver que não é. Vem cá. Tratar de Deus mesmo, sabe? Vem cá. Vem cá toda mesmo. a particularidade de Deus. E às vezes dói, né? Eu digo que Deus não é mansinho comigo não, gente. Se Deus é com vocês, glória a Deus que é comigo. Ele assim, vem cá. Talvez seja a forma que eu vou entendê-lo, entendeu? A forma chamar mais a atenção, né? de chamar minha atenção. E aí o Senhor nos fez uma promessa. Eu me lembro que quando nós iniciamos esse chamado de pastorear, que eu nunca quis, tá? Nunca quis, de verdade. Eu vejo, é bom, mas eu nunca quis. E eu me lembro que o Senhor nos fez uma promessa ainda em uma obra evangelística que a gente fazia a cada 15 dias naquele bairro, e Deus usou dizendo que as pessoas passariam na nossa vida, mas por um tempo determinado. Deus já foi dizendo, Deus já estava ali me avisando, não se apegue. Né? E uns viriam feridos, nós trataríamos e voltariam para o lugar que eles vieram. Outros passariam um pouco tempo e sairiam. Então Deus já foi dizendo, ó, vai passar muita gente que vai sair, voltar, vai estar ali da sua vida e não vai estar. Tá bom, foi o Senhor, mas a gente como ser humano falho, a gente se apega até com o que é ruim. Você já viu que às vezes a gente não larga de algo que está ruim na nossa vida, mas a gente se apega tanto. E assim foi. E dói perder, dói abrir mão, dói não ter o controle das coisas. Eu perdi totalmente o controle. Deus entrou em cena e tomou remos. E ele não disse para onde estava remando. E isso é o problema da gente. Quando Deus não fala para onde a gente vai. Quando ele faz igual a Abraão, ó, pega aí tudo aí. Sai da tua terra. Sai da tua terra. E assim Deus está fazendo conosco, né? Meu esposo foi para outro estado e eu fiquei aqui e percebi que não dá para viver sem ele. Principalmente para a obra. E aí eu me senti, chegou um ponto que a necessidade de tê-lo comigo me fez me abater um pouco. Mas o Senhor foi me levantando, né? Foi me erguendo. Glória a Deus que o Senhor colocou pessoas para me ajudar nesse momento, né? Mas foi assustador para mim, porque não ouvir Deus, mesmo sabendo que Ele está trabalhando, nos deixa meio que desestruturado. E eu não estava ouvindo, na verdade talvez eu não queria aceitar, né? Aceitar sair de uma terra onde eu nasci, onde minhas filhas estavam, e daqui a pouco ter que ir para outro estado, mudar tudo, acostumado com aquele povo, com aquela rotina, né? Com aquilo, Senhor. Mas aí eu lembrava das promessas que o Senhor tinha dito, que nos levaria para uma terra e que naquele lugar nós seríamos usados para muitas pessoas. Sim, Deus falou. E aí Deus falava muito de família. Não à toa que a gente foi movido muito, né, esses anos. E eu disse, Senhor, tá, mas me diga pra onde eu vou. Porque até então meu esposo estava no estado, mas que ia passar pra outro, me diga só pra onde eu vou, porque eu preciso de estabilidade, Senhor. E interessante que eu cheguei no culto, né, e o Senhor usou a pregadora e disse assim, eu não te direi pra onde você vai, só arrume as malas. E eu, Senhor, mas só diga onde é. Eu só disse pra fulano. Eu fiz igual. Já teve irmão que. A gente teve irmão e faz gente. Pra ele tu diz, né? Pra ele tu faz. A gente não faz uma areninha assim de irmão que o pai faz pra um filho e o outro pra. O Senhor, eu tenho um amigo profeta que está lá em Curitiba. E eu me lembro no dia que Deus usou a pastora Bianca pra ele dizendo: homem, tu irás pra outra terra chamada Curitiba. Eita. Gente, isso é muito forte. Coisa boa, Deus dizer bem direitinho. A gente quer saber das Bem coisas. E mulher que quer saber mesmo, que é mulher detalhista. E aí, nesse dia, eu orei ao Senhor e fiz igual um irmãozinho assim que... Senhor, tu dissesse pra Daniel, diz pra mim pra onde eu vou. Essa sensação de não saber, não poder, não tirar, não colocar, não ajustar e ver tudo, sabe, de forma bagunçada. Porque é assim, a gente pensa que tá tudo bagunçado, mas Deus está organizando. É a forma dele. Né? E eu tava vendo tudo bagunçado, tudo fugindo das minhas mãos, assim, o controle, as coisas. E eu... Chega assim, Senhor, esse mundo de ansiedade, aquelas coisas, eu disse, não quero isso pra mim, Senhor, me acalma minha alma, me aquiete nessa situação e me faz entender o propósito. Né? Não me deixa questionar no meio desse processo. E aí o Senhor, junto com o pastor Eliel, o Senhor está mudando um cenário, um novo cenário, uma nova história. Amém. Só não sei como vai ser, de que maneira vai acontecer.
E eu não preciso saber, eu tenho que aceitar. Né? Nós precisamos aceitar o propósito, sabe? O processo para viver o propósito de Deus. E os planos deles são melhores, né, do que os nossos. Claro que a gente queria saber, Senhor, mas me mostra aqui qual é o teu projeto, né? Para que tudo isso? Né? Por que tudo isso? É tanta pergunta, né? Aí o soberano às vezes não mostra o projeto. Não fala, até porque a gente está sendo ensinado no meio desse processo, né? Alguma coisa tem que ser, eu nunca digo que Deus está ensinando alguém quando está junto no meio do processo, eu digo que Ele está me ensinando alguma coisa. E eu preciso aprender logo para que eu passe de fase. Verdade, isso é importante. Porque se eu continuar remoendo, murmurando, questionando, perguntando, eu só vou paralisar. Então, se eu tenho pressa de sair desse processo, ou a gente volta, aceitar. né? Fica em ciclo, só dando Então, é melhor aceitar e confiar. Porque, na verdade, viver o processo é confiar. De que eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que me espera. Mas o importante é que quem está comigo é Jesus. Verdade. Com quem, aonde, para o que for, Ele está comigo. Isso é fé, né? Acreditar. Eu não sei onde eu vou pisar, mas eu sei que vai ter chão. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou vivenciar todas as coisas. Eu lembrei agora que eu tenho uma amiga que ela diz assim: Jesus, fala comigo, tu sabe que eu sou loura. Eu sou loura, gostei. Ela diz assim: me diz lá o que é que eu tenho que fazer pra me fazer logo, pra me passar de fase, porque esse negócio tá difícil. Desse jeito. Mas eu fiquei desse jeito. Gente, parecia que eu tinha voltado. Não, a gente nunca vai ser super crente, né? A gente nunca vai ser. A gente vai, no meio do caminho, a gente sempre vai parar e vai sempre ver o que perdido em tudo. E Deus vai nos ensinar, né? E eu fiquei, Senhor, até um tempo desse eu tava entendendo tudo. Hoje eu não tô entendendo mais nada. Um dia desse, a gente conversando, né, entre amigos, e eu falei justamente isso, que eu passei toda a minha vida, né, eu fui criada no Evangelho, então, desde criança, né, e tal, então, eu passei toda a minha vida sabendo, achando que eu sabia. Aí Deus chega e mexe tudo assim, aí faz... Você não sabe de nada. Aí eu digo, hoje eu tô desconstruída. Sei de nada. E eu sei mais de nada. que ele, né? Eu acho que é isso que Deus que faz. ele diz assim: tu não precisa saber. As minhas coisas tu não precisa entender. Só vai, né? Porque se a gente soubesse o que Deus ia fazer conosco no meio desse processo, não era nem fácil, não é só fácil. A gente ia se assustar e ia retroceder. Sim, verdade. Porque se eu soubesse metade do processo que eu já vivi, eu teria dito, não, deixa por aqui mesmo, porque eu não vou suportar. A gente logo não vai suportar, né? E aí, e a gente percebe que, de fato, a gente não suporta, não. Mas Ele que nos conduz. Eu digo que eu estou sendo carregada por Ele. Esse processo eu estou sendo carregada. Eu acredito. Eu cantei muitas vezes um hino que dizia que eu vou te levantar, vou mostrar que sou na tua vida, né? E eu cantava esse hino. Deus me deu esse hino. Aprendi ele rápido, eu sou péssima para cantar. E principalmente lembrar de letra. Eu até faço música. Que eu invento mais letras na hora que eu tô cantando, sabe? E aí eu cantando sempre esse hino, né? Vou te levantar, vou mostrar que sou na tua vida. E aí eu me levantar. E quando eu olhei, eu estava prostrada. Eu estava precisando me levantar. E aí Deus, e eu sempre cantando esse hino, e eu cantava dentro de casa, cantava na igreja, cantava. E eu assim, eu vou te levantar, vou mostrar que sou na tua vida. E como eu disse, você vai ver o que eu vou fazer. E no hino ia ministrando. Toda uma pessoa, falava de uma pessoa que estava prostrada e que o Senhor ia erguer. E aí, às vezes a gente pensa que é A, B, é você mesmo. Que está precisando que o Senhor te levante, te renove as suas forças, multiplique, sabe, as forças daqueles que estão cansados. Eu estava cansada, eu precisava que o Senhor me renovasse, sabe, eu precisava que o Senhor viesse me levantar, porque eu nunca pensei em passar por essa fase. É incrível, porque a gente pensa que aceita Jesus e a gente só passa aquela fase inicial, que a gente não venha a esmorecer, a ficar fraquinha, principalmente para líderes. Por isso que eu disse que eu não consigo fingir as minhas dores, eu não consigo escondê-las, até porque como alguém vai, sabe, eu preciso mostrar para que eu possa mostrar para aquela pessoa que consegue se vencer as dores, as piores perdas. Isso é a sua humanidade, né? Ser humana. Mostrando a sua humanidade, vai estar fazendo outra pessoa. Mas tem gente não, que se reveste numa capa de super-homem, que Deus diminui, sabe, e diz, eu consigo, eu sou inabalável. Que mentira! Todos os dias nós somos bombardeados. Todos os dias, sabe, vem aqueles dardos, sabe? E às vezes nós somos atingidos, sim. É uma guerra espiritual e a gente é ser humano.
A gente não é espírito o tempo todo, né? Então, às vezes, a guerra se torna injusta, né? É carne e espírito. Ah, mas a palavra diz que a gente deve guerrear no espírito. É, meu irmão, mas aí a gente é ser humano, né? E eu me pego muito na questão de preciso sim entender que eu sou humana. Ah, o espírito é forte em mim, sim. Mas é como você disse, vai ter aquele dia frágil, vai ter aquele dia que eu não vou estar com capacete para os dardos, sabe? Ou não vou estar com escudo para... Tem hora que parece que a luta nos encosta na parede, nos espreme e a gente fica assim, sem saber para onde correr. Até a gente perceber e entender que na palavra diz, eleve seus olhos para o alto, para o monte. A gente vai gritar muito, resistir muito, lutar com as nossas forças. E é nessa hora que quando a gente luta com as nossas forças, a gente desfalece. É verdade. E aí quando a gente reconhece que essa força só vem do Senhor, É só nele. que é no alto, mesmo que você olhe para casa, sua casa, as 4 colunas estejam sobre sua cabeça, que você já não suporta nada, que você percebe que não dá para virar nem para direita, nem para esquerda, nem para trás, nem para frente, você percebe que há uma chance de levar os olhos para o monte, levar os olhos para o alto e dizer que é lá que vai com socorro. É onde você diz assim, Senhor, acabou, não tenho mais força, reconheço que eu não posso fazer nada, Senhor, desarmo nesse momento. É, quando ele chega. E reconheço que eu estou prostrado. Aí ele chega. Ele levanta e levanta com potência. É verdade. E aí, esse reconhecimento faz com que Deus se faça na nossa vida de forma extraordinária. E aí eu não quero manter uma aparência quando tudo tá ruim, dizer que tá tudo pra fora. Não tá. Vai melhorar. A confiança é que vai melhorar. É um processo. Hoje eu tô triste, amanhã eu vou me alegrar. Hoje tá doendo, mas amanhã vai ser sarado. E se não sarar, eu vou superar e vou conseguir viver com essa dor, glorificando ao Senhor e dizendo que essa dor é necessária para que eu me aproxime ainda mais de Deus. Jesus. Verdade, glória a Deus. Mas Não, uma aula, né? Uma aula. Somos um testemunho amando tá vivo, aqui. né? Pastora Bia, glória a Deus, a gente tá aqui, eu tô já cheia. Mas a gente queria fazer agora um bate-bola com a senhora. Essas meninas me pegaram hoje, viu? Gente, eu não sei fazer. Olha, eu não tenho. O pastor esses dias disse que eu não gosto de formalidade. Eu sou tão espontânea assim que as pessoas olham assim, talvez tenha a primeira imagem, né? A gente faz isso muito, né? Ser humano olha assim, já tira uma conclusão. E talvez não. 90% da conclusão que as pessoas me olham, me vê logo uma pessoa muito fechada, mas eu sou a pessoa mais mole, besta, sabe? Eu faço, meu Deus do céu. E aí eu não tenho formalidade. Vocês estão me pegando aqui nessas perguntas, né? Tá uma bênção. Tá bem, se o pessoal que vai assistir Vai ser abençoado, com certeza. Antes do bate-bola, deixa eu só fazer toda a vida eu faço isso, né? Então, vocês pensam aí. Essa questão da humanidade, eu acho que no testemunho é o que dá veracidade. Sim. Né? É o que valida. Por quê? Porque quando eu tô em casa assistindo o podcast da pastora Bia, às vezes eu tô passando por uma luta, E né? acha que só eu. E eu tô me sentindo fraca. E eu tô precisando. Só luta sozinha, ninguém passa por isso, né? Então, quando eu vejo que a pastora, a líder, o pregador, a cantora diz: eu tenho meu dia ruim, né? Então, né? Eu reconheço que eu também tenho meu dia ruim, que é normal, mas que o Senhor vai me levantar. Sim, que vai. Né? Eu acho que valida o testemunho, porque é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor, né? Ele que nos projetou, a gente volta pro início da conversa, ele que nos formou, ele que nos projetou. Se fosse pra gente ser tudo um robô, né? Tudo foto, um bocado de heróizinho, né? Na mão do Senhor. Eu disse antes de vocês fazerem rapidinho aí, eu me lembrei agora você falando que eu sou muito transparente em mostrar todas as minhas dores. Claro que a gente tem algumas coisas que a gente vai trabalhando. E eu peço muito a Deus, eu preciso rasgar mesmo, porque eu não posso guardar nada. E essa nova geração sofrendo com ansiedade, com tudo isso, eu não quero isso. Eu acho que é isso que também, claro, que tem uma série de fatores, mas eu acho que essa questão também de ficar muito... você não precisa ficar chorando seus dores. Seja forte. Sim, seja forte e corajoso, né? Que eu te ajudarei. Mas a gente... vai ter um dia ruim, vai ter um dia mal, né? Seria inútil não ter ser humano, bastante ser humano, porque eu preciso de você. E aí, independente se você vai ser confiável ou não, assim, a saber das minhas dores, não importa. Importa que eu tenho que eu preciso aliviar as dores que eu sinto, as dificuldades que eu vivo. Eu também já passei por coisa, meu Deus, eu não tenho ninguém.
Gente, eu tô passando pela maior dor e ninguém se importa. Tem momentos que Deus vai nos deixar só. E no momento que o Senhor me deixou só, me isolou, ou eu me isolei, porque às vezes a gente se isola no meio da dor. Também, E aí a gente começa a entender que todo mundo é contra você, ninguém te ajuda. E eu já vivi isso. E eu disse, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém. Levanta alguém pra mim. E aí eu me lembrei da passagem de Lázaro, né? Que era um amigo, era uma pessoa que Jesus amava muito. E aí, se você for ver na Bíblia, Jesus toda a vida voltava para Betânia. Toda a vida Jesus ali sentia vontade, confortável em Betânia, porque ali tinha pessoas que ele amava. E eu acredito que Jesus, sendo 100% Deus, mas 100% homem, tinha a mesma necessidade que nós temos hoje, de ter um lugar, uma pessoa, em que o amor venha superar as dificuldades, as dores do dia mal. E às vezes a gente procura isso, Elisandra. Às vezes a gente deseja isso. E nesse dia eu estava realmente desejando do Senhor, eu preciso que alguém me olhe, não como pastora Bia, não como a mulher que superou isso, ou que a mulher que prega, ou que isso, não, eu quero que alguém olhe e diga como ela está frágil, vem cá, deixa eu te dar um abraço e dizer, eu não tenho nada, mas eu vou chorar com você. E Deus falou comigo naquele dia, disse, eu preciso de uma Betânia, Senhor. Eu preciso de alguém que se torne uma Betânia, um lugar de refúgio, um lugar que eu me sinta bem, porque para onde eu vou eu não estou tendo paz, né? E o Senhor disse, faça de mim sua Betânia. Eu disse, Deus, mas eu não estou conseguindo ouvir tua voz. Não precisa ouvir, faça de mim. E daquele dia eu me joguei no chão, eu disse, Senhor, eu preciso desse abraço, hoje eu preciso. E o Senhor, daquele dia eu vivi o hino que eu falei aqui, o Senhor começou a me levantar, trazer alegria, esperança ao meu coração. Porque tem dias que a gente desfalece, que a gente não sente mais alegria, não. Mas você crente, você tá líder dizendo que para as pessoas que conseguem, mas tem dia que a gente não é super-homem, nem super-mulher. Tem dia que a luta vem realmente bate com força e ela não avisa. E aí a gente fica ali procurando. A primeira coisa que a gente faz é procurar socorro com pessoas. E aí aí tem momentos que Deus quer nos ensinar a entender que o socorro vai vir só dele. Se ele quiser usar alguém, ele usa. Mas se ele não quiser usar ninguém, só querer extrair da gente a fé de que ele está ali, presente o tempo todo, que ele tem o abraço, ele tem a palavra, ele tem a providência, ele muda, ele é dono do cenário, ele mesmo fez, ele mesmo desfaz, ele mesmo bagunça, mas ele também arruma. Só nessa hora você entende a paz que excede todo entendimento, né? Que você sabe que só o Senhor é capaz de dar aquela paz, né? Só o amigo, né? Às vezes através de outro, né? E às vezes vai ser só ele. Isso mesmo. Eu louvo a Deus que talvez não, certeza, uma parte é porque eu já está chegando o dia de eu me encontrar com meu esposo, né? E as coisas começaram gente, foi incrível. Eu cuidei da minha mãe 10 anos. Minha mãe me dava muito trabalho, minha mãe sofreu acidente, perdeu massa cefálica. E aí veio Laura, então era mãe e Laura. Havia uma disputa, mãe que não compreendia o comportamento de Laura e Laura que não suportava o comportamento da minha mãe. E isso estava também me afetando, alterando até a minha saúde. E o que eu faço, Senhor? Às vezes a gente pergunta a Deus, o que tem que fazer? E Deus nem diz, ele já vai fazer. Sendo que ele, quando vai fazer, não precisa me dizer, eu tô fazendo, Noab, eu tô fazendo, eu desejando por você. Você tá no desespero, a luta tá apertando, mas você quer ouvir Deus dizendo, eu vou botar isso aqui, viu? Eu vou fazer aqui, ó. Não, ele não vai dizer, ele vai fazer, ele vai trabalhar em seu favor. E Deus, assim, criou uns ventos, assim, feios, que saiu tirando todo lugar. E eu não entendi na hora, mas Deus estava só, sabe, organizando as coisas, porque eu não ficaria mais aqui. Minha mãe foi morar com meu irmão, né? Laura se acalmou mais. Aí daqui a pouco, quem na casa, eu fiquei, mas eu vou deixar minha filha. Não vou deixar. Se quem quando eu for, aí tu fica na casa do teu. Mas eu não quero, minha filha nunca sai perto de mim. A outra é mais independente, mas quem era mais comigo. E aí eu comecei a ver que Deus estava. Aí Deus dizia, e eu ouvi muito durante esse percurso de tempo, de dores, de dificuldade, de aprender. Eu estava aprendendo uma coisa nova. Estou aprendendo. Né? Ele disse, o que eu faço hoje você não entende. Você vai entender depois. E eu estava vendo isso, eu não estava entendendo nada. Mas eu já estava organizando todas as coisas para mim. Ele estava fazendo assim, pai, fique quieto, eu vou fazer por você. Mas a minha agitação de humana, de querer fazer as coisas, fique quieto, eu estou organizando. Tá sofrendo por eu disse, eu estava sofrendo nas minhas ansiedades, na minha loucura de querer tudo. E Deus fazendo tudo por mim, né?
me dando vitória nos mínimos detalhes e me tratando no meio desse evento tão forte que está nos conduzindo a um processo, para um lugar, e aonde Deus falou comigo há 1 ano atrás, dizendo: eu vou te levar. E se tu resistir, tirarei dessa terra debaixo de humilhação. Foi assim que Deus falou comigo. Ei, fala bravo mesmo, viu? E assim, a irmã dizendo do pai: ei, fala bravo mesmo. Comigo fala, Deus usou. Olha, ainda bem que eu tenho testemunho nesse dia que Deus falou comigo, né? Eu tinha acabado de me mudar para uma casa, estava cansada, exausta, uma mudança, e aí liga uma pessoa para mim, de Curitiba, e diz: pastora Bia, não, nem tinha costume de estar ligando. Tô ligando, como é que a senhora tá? Deus mandou ligar para a senhora só para dar ele em vida, que a senhora vai se mudar. Eu disse: meu filho, eu acabei de me mudar. Não deixa de brincadeira. E eu levando tudo na brincadeira. Porque às vezes a gente fica... Aí ele fez jeito: não, Deus está dizendo que você vai se mudar de casa, não. Você vai mudar de estado, de lugar, porque o lugar que tu estás não está sendo valorizado. Eu vou te levar numa terra para que você seja utilizada com tudo aquilo que o Senhor já te deu. Ai de você se resistir, porque eu vou tirar dessa terra debaixo de humilhação. Gente, eu era para ter ido quando o pastor Elielson foi, mas eu fiquei: trabalho, não tem manhinha, Kênia, e eu fiquei botando um monte de coisas na frente. Você vai, se der certo, não, aí você volta, eu vim café, não manda. Eu estava resistindo, e cada vez que eu resistia, mais humilhação eu passava, mais situações difíceis eu vivenciava. Tão fácil, era só ter aceitado a ordem de Deus. Quantas vezes a gente faz isso? Né? Deus quer simplificar as coisas, a gente é que complica. A gente é que prolonga. E quando eu disse: Senhor, acabou, eu vou, não quero saber nem pra onde é, sabe? Quantas vezes o Senhor disse: arruma as malas, e eu nunca arrumei, tava hoje procurando malas, né? Podia ter me preparado para esse dia, já que Deus faz a promessa e a gente não exercita isso, né? Deus disse que vai te levar para um lugar bem longe, então não se prepara para isso, né? Aí eu disse: tá bom, Senhor, e está se cumprindo, né? Deus está cumprindo uma promessa de muitos anos atrás. E eu tô vendo assim, Deus, a mão de Deus, tô vendo Deus não tá falando o que a gente quer ouvir, a voz de Deus é assim, diz o Senhor, mas Deus está preparando o caminho que estava áspero, tá sendo aplanado, tá vindo uma calmaria, né? E quando eu cheguei naquela região sul, eu me lembro que eu ministrei numa igreja lá, e a mulher saiu da cadeira dela e foi até o altar e me abraçou na hora que eu estava ministrando: estou trazendo um tempo de paz e de descanso. Será que Deus nos conhece? Sabia que eu estava tão atribulada, precisando de um tempo de paz e descanso. Eu vou ser mãe integral agora, gente. Eu nunca fui mãe integral. As minhas filhas nunca me tiveram por completo, porque eu que mantinha meu lar. Eu tinha que trazer a comida para dentro de casa. Então minhas filhas só me via cansada na hora de dormir, para no outro dia de manhã trabalhar. E aí agora o Senhor está me dando a oportunidade realmente de aprender, literalmente ser mãe numa totalidade, de estar em casa cuidando de casa, marido e filhos. Isso é. Há quem não goste, mas a minha vida desde os 16 anos sempre trabalhei, daqui a pouco agora eu vou estar em casa, cuidando de Laura. Amém. Isso aí já é bênção, já é muita bênção. Céu. Eu acho que é o lugar certo. Chamado. É o que eu vivo. É doloroso. Igreja. Difícil resumir. Mas somos nós, né? Não consigo ver a igreja de outra forma. Família. É o que eu tenho de mais valioso. Eu não tenho nada, mas eu tenho uma família. Isso é desejado. Então essa foi mais um Na Mesa podcast, hoje com a pastora Bia. Foi uma bênção, uma mesa abençoada. Eu tenho certeza que você que está assistindo, que vai assistir, vai ser abençoado, vai ser alcançado pelo testemunho dela, pelo testemunho de vida. Então fique ligadinhos. Deus abençoe sua vida. Até no próximo Na Mesa podcast. Amém.